tarde, meus irmãos. É com muita alegria que estou aqui novamente, mesmo virtualmente, mas bem próximo, né? E trazendo para vocês um abraço fraterno do Templo Espírita Amor de Redenção e deixando um abraço bem apertado em todos que fazem parte do GEMAN. Deus os abençoe. E hoje vamos estar falando do capítulo 2, item 4. O capítulo 2 ele se refere a Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item que vamos trabalhar hoje é o item 4, a realeza de Jesus. Falar de Jesus é muito bom, né, meus irmãos? E para a gente começar o trabalho, né? A gente vai lá na Bíblia. E no próprio Evangelho ele vai ter no princípio do capítulo. E na Bíblia vocês vão encontrar lá em João capítulo 18, versículo de 33 a 37, quando Pilatos conversa com Jesus. E ele diz assim: tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vai estar lá em João, capítulo 18, versículo de 33 a 37. O interessante é que Jesus já estava nos direcionando para a vida futura. Quando ele coloca que o reino dele não é deste mundo. Então ele já estava direcionando a todos nós para a vida futura. O interessante, meus irmãos, que quando está fazendo o estudo, e no mundo 51 países são monarcas, né? São comandados por reis ou rainhas, né? E quando falamos lá de realeza, nos remete logo àquela imagem em nosso cérebro de reis e rainhas, né? Com suas coroas, nos seus tronos, mas na grande maioria das vezes impondo a seus súditos algo. Como assim, Léo? Muitas vezes, e aí a gente pode nos remeter a filmes, né? Medievais, tal, dos reis formando exército para tomar outros reinados, não é? E nós vamos aqui na passagem bíblica que Pilatos era um rei temido por sua população, não é? E os cristãos tremiam quando viam o nosso irmão Pilatos, porque ele tratava todos a ferro, né? A fogo, né? E o interessante é que Jesus, quando ele nos diz que o verdadeiro reino dele não é deste mundo, nos encaminhando para essa verdadeira vida futura, que é a vida real, a nossa vida espiritual. Aí lá no item 4, Kardec ele faz algumas reflexões sobre o trecho. E a gente vai ler agora. Vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? O interessante é que Jesus ele vem trazer para nós a realeza com cunho moral. Como assim, Léo? Nós vamos ver que existem as realezas com méritos pessoais, que seria o rei Roberto Carlos, o rei Pelé, né? Um é o melhor do futebol na sua época e o outro o melhor da música. Então, por mérito pessoal, as pessoas o intitularam rei. Interessante, né? E ele continua lá. Nem sempre o título rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por uma unanimidade e consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer,
A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes a amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. O interessante é que quem já participou aqui de reuniões mediúnicas, e quando vem nossos irmãos e irmãs que foram na sua vida terrestre reis ou rainhas, chegam ainda pensando que são reis. Eu tive uma oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, onde a irmã chegou na reunião mediúnica se apresentando como rainha e pedia para que nós que estávamos naquele trabalho se curvassem para ela, por ela ser rainha. E depois de muita conversa com o dialogador e explicações, ela questiona: o interessante é que de onde eu vim, os meus súditos já saíram e seguiram os homens, em sentido de uma luz muito branca, muito imensa. E eu continuo lá naquela escuridão suja de lama. Então, como Kardec nos fala, que a realeza terrestre, ela acaba quando desencarnamos. Ela fica, né? Como tudo que fazemos terrestremente. Nós dizemos que é minha casa, meu filho, minha esposa, meu carro. Quando desencarnamos, ficam tudo. Inclusive os títulos, né? De rei, rainha, coronel. Então Jesus, ele vem a passos mais longos nos explicar que a verdadeira realeza é a realeza de cunho moral, onde deveremos melhorar nessa encarnação, para que em outra, quando voltarmos, porque ele nos apresenta lá a vida futura. Temos a consciência, enquanto espíritos encarnados, que não é a primeira vez que estou na Terra e não vai ser a última, principalmente para mim. Eu ainda vou reencarnar algumas vezes, porque ainda falta muita coisa para aprender. Então Jesus, quando ele chega e traz essa humildade, né, de ser chamado mestre, ele não, bom é meu Pai que está no céu. Tu és rei, tu que está dizendo que eu sou rei, né? Então, nessa passagem bíblica, quando se fala logo em realeza, nós nos submetemos, nós pensamos logo no rei, na rainha, cada um com sua coroa, cada um com seus belos palácios. Nós pensamos logo na matéria, nas coisas boas. E o mais interessante ainda, meus irmãos, que muitos amigos que conheço e também escuto também muito na televisão, pessoas que fizeram regressões, né? Sempre foram reis, sempre foram rainhas. E eu escutei uma reportagem com o nosso irmão Chico falando sobre isso. Meu Deus, todas as pessoas que vêm conversar comigo foram reis, rainhas, grandes fazendeiros. Nunca ninguém veio como escravo, nunca ninguém veio como o pequenininho, não é? E aí, quando nós vamos lá para o livro Há 2000 anos, que vemos lá nosso irmão Emmanuel, né? Que foi o espírito guia do nosso irmão Chico Xavier. E naquela época, ele foi um grande senador romano. E neste mesmo livro ele fala que perdeu sua encarnação por causa de 1 minuto. Ele teve a presença de Jesus e poderia ter auxiliado Jesus naquele momento, mas ele não o fez, né? Aí depois vemos que ele vem em outra reencarnação e aí ele já vem como escravo, né? Quem lê aí os livros vai ver que uma encarnação antes de Emmanuel ele vem como escravo, né? Então ele de senador romano
ele passa a ser um súdito, um escravo, né? Trabalhar para as pessoas. É bem interessante isso, porque quando falamos isso, nós levamos em conta que os títulos que possuímos durante nossa trajetória de encarnado, como fala aqui no livro, depois do desencarne, eles ficam. Nós só levamos as coisas boas e as coisas não tão boas que plantamos aqui na Terra. Então Jesus, em todo momento, ele exemplificou. Ele não colocou-se enquanto rei, mesmo que não sendo deste mundo, mas ele poderia impor, né? Eu sou rei e você vai fazer isso porque eu quero. Em nenhum momento ele fez isso. E em nenhum momento, quando ele praticou aquelas curas, quando ele auxiliou aquelas pessoas, ele disse que foi ele. Sempre ele colocava: tua fé te curou, vais e não peque mais. Então é bem interessante essa realeza terrestre, né? É nesse sentido que se costuma dizer que somos os reis, né? E ele vai em seguida aqui falando, deixa eu me achar. Aqui, pronto. A terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os poderosos da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas não deste reino, do outro mundo. O interessante, meus irmãos, e aí a gente vê, principalmente agora na pandemia, né? Grandes políticos, juízes, vereadores, colocando em primeiro lugar o seu título. Eu sou capitão, um exemplo, faço isso, faço aquilo, deixo de fazer. E em nenhum momento nós vemos a humildade sendo trabalhada nas pessoas. A verdadeira realeza é aquela praticada pelo Mestre Jesus em todas as suas passagens. É o slogan do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E Kardec, ele questiona os espíritos: como entendia Jesus a caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É o BIP espírita. Benevolência, ser bom para com todos. Indulgência, respeitar as ideias dos outros. E perdão das ofensas, perdoar. Aí vocês podem estar pensando assim: mas Jesus foi Jesus, então vamos trazer pessoas de carne e osso como nós. Chico Xavier. Qual foi a realeza de Chico Xavier? Será que ele auxiliou no progresso da humanidade? Quando ele traz os livros psicografados que nos auxiliam até hoje. Quando ele nos exemplificou a prática do bem pelo bem, da caridade. Divaldo Pereira Franco, que até hoje trabalha, tem um belo trabalho na Bahia, onde ele auxilia crianças abandonadas, praticando o bem pelo bem. A realeza que Jesus quis nos mostrar. A realeza moral. Onde ela me diz que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor hoje. Mas como eu posso fazer isso, Léo? Começando a me modificar, a melhorar. Reforma íntima, tão falada por nossos irmãos que estão nos púlpitos, né? Hoje nas lives, nos pedindo para que nos reformemos. E nos deixou vários exemplos, como Santo Agostinho. Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Quando ele vem e ainda relata, né, caracteres do homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua mais alta explanação. Que nos diz que quando ia dormir, passava em revista durante o seu dia se tinha feito todo o bem
que ele poderia ter feito. Não é o bem que poderia ter feito, não. Todo o bem que poderia ter feito. Se magoou, se maltratou alguém, para que no dia consequente ele chamasse aquela pessoa e pedisse perdão. E assim ele viveu até o desencarne. E nos traz essa lição que muitas vezes não praticamos a caridade moral, quer fazer uma prece, quer ter um pensamento positivo, quer ceder um ouvido, quer ceder a voz, como estou fazendo aqui, conversando com vocês. Não praticamos a caridade material, tão necessária também para aquele que tem fome, para aquele que tem sede. O próprio Jesus nos disse: quando tive fome, me deste de comer; quando tive frio, me deste cobertor; quando tive sede, me deste de beber; quando estive preso ou doente, me visitaste. E aquele doutor da lei pergunta: mestre, quando foi que eu fiz isso para o Senhor? E ele respondeu: a todo aquele que fizeste, a todo aquele pequenino que fizeste, foi a mim mesmo que estivesse fazendo. Essa realeza que Jesus vem trazer, juntando reforma íntima, prática da caridade, prática do bem, o auxílio ao próximo, nós estamos bem próximo desse progresso que a humanidade vem buscando. Há mais de 2000 anos atrás, quando ele nos trouxe a palavra amor para dentro de nossas vidas. A realeza que não é deste mundo, que Jesus nos apresenta como vida futura. Nós aqui, meus irmãos, estamos só de passagem, aprendendo, sofrendo, burilando nossos espíritos para sermos um pouco melhor. Jesus, ele nos deu todos os parâmetros, ele nos norteou quando trouxe a palavra amor. E ele não só trouxe a palavra amor, ele trouxe, exemplificou e demonstrou. E por ela ele foi preso, executado e morto. Mas deixou para todos nós que tivermos olhos para ver e ouvido para escutar, as suas passagens, provando que o amor supera tudo. Essa realeza moral que a gente está falando desde o princípio, aquela realeza que não espera o poder material para mostrar e demonstrar às pessoas, que é essa realeza agregada ao amor, que nos coloca bem mais próximo da divindade. Estão passando por um processo de burilamento com essa pandemia, né? Foi como um freio para nós. Vivíamos apressados na correria, utilizávamos os meios de comunicação como a internet, o WhatsApp, né? A gente chegava num restaurante, todos os membros daquela mesa, cada um com seu WhatsApp, e não existia conversas. Hoje, estamos dentro de nossas casas, né? Mesmo com a quarentena hoje bem mais suave, né? Mas ficamos dentro de nossas residências, convivemos mais com os nossos entes queridos em nossa casa. E a tecnologia nos auxiliou muito, né? Quando dizíamos que a tecnologia estava afastando as famílias, hoje a tecnologia está juntando povos, né? Eu sempre estou conversando e digo às pessoas, depois da pandemia, minha família espiritual aumentou muito, 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 muito mesmo. Hoje temos 4, 5 lives espíritas, né? Falando do Cristo, levando a mensagem do Cristo, do Espiritismo para todos nós. E essa realeza Jesus nos demonstra, sabe onde, meus irmãos? No maior mandamento. Quando ele é questionado por aquele doutor da lei. Mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. E eis um segundo, parecido com este,
que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí estão escritas todas as leis e inseridos todos os profetas. Amar ao próximo, amar a Deus, né? Será que quando vamos dormir, fazemos prece para os doentes, para os presos, para aqueles que sofrem? Será que quando acordamos agradecemos a Deus a oportunidade, uma nova oportunidade de termos acordado e tentar praticar o bem, tentar ser melhor naquele dia? A verdadeira realeza, meus irmãos, de cunho moral, está dentro de cada um de nós. Quando começamos a nos afastar do orgulho, da vaidade, dos bens materiais. Porque quando falamos que queríamos ser rei ou fomos rei lá atrás, pensamos no financeiro. O rei tinha muito dinheiro, tinha várias pessoas a seu comando. Mas o reinado de Jesus, a realeza de Jesus, foi pela palavra e pelos seus exemplos que podemos fazer hoje. Essa modificação que queremos fazer tem que ser primeiro para conosco, para depois, pelo exemplo, mostrar às pessoas. Então comecemos. Vamos dar o primeiro passo. Vamos trabalhar essa desmaterialização. Porque o dinheiro não é tudo, meus irmãos. Necessário, é necessário. Porque hoje precisamos do alimento, precisamos do vestuário, precisamos de uma casa. É necessário. Mas ele não é tudo. Quantos hoje dariam toda a sua fortuna para tirar um filho, uma mãe, um pai de uma UTI devido à Covid-19? Quantos bilhões de dólares, de euros estão sendo jogados, né, para a produção de uma vacina? E ainda não resolveram. Então, de que vale o homem ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? Então, pensemos, meus irmãos. Vamos refletir nas palavras de Jesus. Vamos ter fé no futuro, como pede nosso irmão Kardec. Tenhamos a consciência de que estamos de passagem, mas que nessa passagem possamos praticar a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Possamos ser pessoas de bem, como fala o Evangelho. Que possamos viver no mundo, mas não sermos do mundo. Que auxiliemos o próximo, sem olhar quem, sem esperar retorno financeiro, sem esperar que as grandes mídias vejam, eita, ó, Léo praticando a caridade, Léo dando cesta básica. Vamos praticar a caridade sem esperar nada em troca. Vamos fazer o bem pelo bem, auxiliando sempre. A exemplo de nossos irmãos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros que nem conhecemos, mas que praticam essa caridade. Quantos, meus irmãos, hoje à noite vai sair para entregar sopa na cidade, para entregar o alimento na cidade? Quantos hoje pela manhã fez lá sua campanha do quilo, sua campanha do pedágio, para auxiliar pessoas que ele nem conhece? É a prática do amor. Que essa realeza, meus irmãos, íntima de cada um de nós, seja essa realeza moral pedida pelo nosso Mestre Jesus. A realeza de auxiliar, de ajudar o nosso próximo. Pensemos naquele próximo como se fosse nós que estivéssemos no lugar dele. Que nossa vida será bem melhor.
o amor acima de tudo. E oremos, meus irmãos, por todos aqueles que estão acometidos de alguma doença, né? Independente da doença, por aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos abrigos. Pratiquemos, meus irmãos, essa caridade moral deixada pelo Cristo. Auxiliemos. A grande maioria dos nossos centros hoje se encontram com as portas físicas fechadas. Mas nós, enquanto espíritas, temos a consciência que o pensamento é tudo. Que eu posso fazer uma prece para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. E essa prece vai chegar lá. Porque a prece feita de coração é que vale. Nossa irmã Joana de Ângela, ela fala que o que vale é a intenção. Então até um pensamento positivo, ele chega e auxilia nossos irmãos. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando, né? Que essas reflexões trazidas pelo nosso Mestre Jesus esteja sempre no nosso meio, no nosso convívio. Que possamos ser aquele que leva a palavra do Cristo por onde passarmos, numa fila de banco, numa fila de loteria, esperando um ônibus, mesmo com aquela fila grande. Possamos falar do Cristo, independente de religião, não precisa dizer que é espírita. Falemos do Cristo. Vamos trazer a moral do Cristo para dentro do nosso convívio. Vamos trazer essa realeza. Vamos trazer o reinado para dentro de nós, para que possamos mostrar a nossa luz para todos aqueles que estão em nossa volta. Que Jesus nos abençoe. Novamente agradeço a Deus, a espiritualidade bondosa e amiga, a pessoa do Buglé que entrou em contato com a gente para que podemos fazer esse trabalho, né? Que é bem curtinho, né? 30 minutos, porque fica até difícil da gente enviar o vídeo. Tem dia que a gente envia na última hora porque não conseguiu baixar. Mas que Deus nos abençoe, nos intua sempre. Meus irmãos, o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, fé, esperança e convicção. Tudo vai dar certo. Breve estaremos unidos fisicamente nas nossas casas espíritas. Meus irmãos, que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Muita paz.